Daremos início à sessão intitulada A Eficiência e a Segurança das Operações Aquaviárias, a contribuição da hidrografia. Convidamos para compor a mesa como mediador o membro do Conselho Técnico do CONAPRA, Prático Sigberto Rodolfo Schenck Júnior. Convidamos o diretor adjunto da SB Hidro, comandante Edson Carlos Furtado Magno. Da Diretoria de Portos e Costa, comandante Átila Alancuri. Da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, o senhor Luiz Teixeira da Silva Júnior. Do Porto do Açu, o senhor Mário Henrique Lopes Rodrigues. E da empresa Hidratop, o senhor Walter Rocha. Passo a palavra ao mediador Prático Schenck. De inscrição para perguntas que serão de microfone aberto. Bom, eu gostaria de, então, inicialmente, pedir ao comandante Magno que apresentasse as palavras iniciais, a visão, não só da BHN, mas como da SB Hidro, a respeito do tema, por favor. Uma boa tarde a todos. Meu nome é Edson Magno, capitão de Mar e Guerra da Reserva. Eu exerço atividades hoje em dia na Diretoria de Hidrografia e Navegação, que tem como missão apoiar
o poder naval e contribuir para a segurança da navegação. E o que significa apoiar o poder naval? É realmente obter informações do ambiente, produzir informações e serviços que ofereçam vantagem a uma força naval. Aquilo que talvez uma outra força naval oponente não tenha essa informação e, por conseguinte, nós teremos uma vantagem estratégica no emprego da força naval. A outra, ficou bem clara aqui no dia de hoje, quais são as atribuições da DHN no que diz respeito à segurança da navegação. A minha formação acadêmica hidrográfica foi na própria Diretoria de Hidrografia e Navegação, e a minha formação prática em levantamentos hidrográficos foi principalmente na Bacia Amazônica, ou seja, na calha principal da Bacia Amazônica e nos seus afluentes, e em uma parte também em área marítima. A minha visão sobre o tema é perfeitamente concordante. Eu acho que todos nós que participamos aqui das apresentações têm a mesma perspectiva sobre a importância desse tema. E eu destaco apenas que, como eu disse, a minha formação prática foi na Amazônia, e uma coisa importantíssima naquela região é porque existe uma dinâmica muito grande de alteração, e, corroborando com as palavras do comandante Rezano, no que diz respeito ao navegante, na medida que nós fazíamos levantamentos hidrográficos na Bacia Amazônica, nós também éramos usuários desse levantamento hidrográfico. À época, ainda em formato analógico, não formato digital, como nós vimos aqui os vários protocolos existentes. E isso, para nós, era de extrema importância, porque nos oferecia segurança. E o que vem a ser a segurança? É poder, no comando de um navio ou como oficial de manobra no passadiço, ter segurança, ou seja, estar confortável em poder navegar naquela situação, naquele ambiente. O procedimento à época éramos nós fazermos levantamento subindo ao rio, porque encalhar contra a corrente era muito mais fácil de sair do que se estivéssemos ao contrário. E conhecendo o resultado desse levantamento, porque nós processávamos esses dados todos durante o levantamento, nós descíamos o rio com muito mais tranquilidade. Não foram várias vezes que nós observamos a vantagem que nós tínhamos em termos esse resultado. Nós conhecíamos a situação atual e nós percebemos que outros navios, até mesmo da Marinha, cumpriam uma derrota muito maior, atrasando em 2, 3 horas, porque não conheciam aquela novidade. Eu acho que fica bem claro aí a necessidade da hidrografia, principalmente em hidrovias. Considerando hoje o que a IMO recomenda em termos de passadiço integrado, esse sistema de navegação integrada, nós temos no passadiço, para o oficial de manobra, ou que esteja no passadiço, uma série de sistemas, sistema de propulsão, sistema de geração de energia elétrica, sistema de segurança, de controle de avarias a bordo. Então, o oficial de manobra, ele está ali diante de uma consciência situacional. Aquilo que anteriormente nós víamos em revistas aplicado à aeronavegação, nós podemos hoje trasladar essa consciência situacional para o passadiço de um navio. Então, para mim, fica clara a importância do tema para a discussão hoje. Obrigado. Obrigado, comandante Mário. Passo a palavra agora ao senhor Walter Rocha, introdutor. Quero cumprimentar a todos, em especial ao ilustríssimo senhor Átila Hallen Cury, ao comandante Magno, aos membros da mesa, senhores e senhoras. Me sinto muito honrado de estar aqui neste dia para participar da implantação
do primeiro seminário da SB Hidro. Acho que alguma coisa deveria ser feito, no sentido realmente de que a hidrografia tivesse um sentido maior, uma vez que a Marinha, por mais esforço que faça, não consegue atender a demanda da necessidade do Brasil. E com isto, sem dúvida, as empresas privadas entraram nesse cenário e contribui decisivamente para diminuir o tamanho desse prejuízo. Me lembro, como se fosse hoje, trabalhei durante 32 anos na Companhia Siderúrgica Paulista, hoje Usiminas, aonde aprendi, observei e acabei realmente seguindo o serviço de hidrografia por 25 anos. Estou aqui na condição de convidado, mas quero dizer que venho atuando no mercado há 33 anos, dos quais 25 anos, como já falei, dedicado ao serviço de levantamento hidrográfico, sinalização náutica, e comecei naquela empresa no cargo de auxiliar e cheguei assessor Me lembro como se fosse hoje a inicial implantação de um canal de navegação dragado, uma extensão de 9 quilômetros, cujo sua bacia de evolução para no pé da Serra do Mar. Os tempos eram muito difíceis. Se trabalhava naquela época com segmentos capazes, com teodolito, com apito, com rádio. Hoje, se trabalha com GPS, como é o nosso caso da Hidrotop, que tem inúmeros equipamentos sofisticados e, mesmo assim, de vez em quando, um levantamento nosso é rejeitado. É evidente que eu, na minha opinião pessoal, acho que a Marinha não deveria ser responsável por levantamento hidrográfico portuário. Na minha opinião pessoal, quem deveria realmente assumir essa função seria a autoridade portuária. Nesse pensamento, acredito eu que os portos do Brasil iriam
sem dúvida alguma, é pensar um pouco melhor quem eles estão contratando para dimensionar o tamanho e o calado dos seus navios. Eu acho que a responsabilidade civil teria que ser realmente da autoridade portuária. Não entendo ainda como pode-se acreditar em segurança na navegação se um levantamento para se ter um retorno do seu resultado demora 40 dias, 50 dias e, às vezes, 3 meses, 4 meses, 5 meses, aonde põe em dúvida a capacidade da empresa contratada. Eu acho que a criação, a fundação da SB Hidro é um marco histórico e que deve ser prestigiada pela Marinha, pelas autoridades e por nós que prestamos esse tipo de serviço. Evidentemente que uma empresa regionalizada que conhece efetivamente por anos aonde ela faz levantamento, ela tem muita condição de dizer o que está certo e o que está errado, desde que esta empresa trabalhe dentro de um critério que seja honesta, correta, transparente. Eu tenho certeza absoluta que já contribuí muito. Tenho orgulho em dizer também que o Porto de Santo, com 24 quilômetros de extensão, todo o levantamento nosso foi submetido à Marinha, foi aprovado e a Carta Náutica atualizada em cima do nosso levantamento. A Hidrotop adotou um caminho, que é o caminho do investimento. A empresa detém inúmeros equipamentos de toda espécie, multifeixe, monofeixe, side-scan, sísmica e etc, etc, etc. Mas, como eu estava dizendo, a Hidrotop adotou um caminho. É um caminho da honestidade, da segurança. É um caminho de que ela escolheu para permanecer no mercado e andar de cabeça erguida. Vou terminar. Espero que minhas palavras não venham realmente ser entendidas como um desafio, muito pelo contrário. Quero dizer que com essa fundação da SBP Hidro, da SB Hidro, venha desafogar um pouco a Marinha e que essa entidade sirva de ressonância às empresas que atuam nesse segmento. Muito obrigado.
Agradeço as palavras, senhor Walter. Acho que colocou alguns bons pontos para discussão depois na nossa mesa, eu agradeço. Vou primeiro completar as apresentações iniciais e aí vamos tocar alguns desses pontos colocados. Obrigado. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Teixeira, da APA. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Eu vou apresentar, como diretor de operações do Paraná, por que nós estamos inseridos no assunto tratado no dia de hoje. Porque Paranaguá possui 27 milhas de canal, desde a entrada da barra até a sua bacia de evolução. Movimenta 200 navios mês, média. E não poderia deixar de ter no seu quadro de engenharia um setor próprio para tratar com profissionais de hidrologia, para tratar da segurança de toda essa movimentação. Temos uma carta náutica desde 2012. Há pouco tempo tivemos uma obra federal de aprofundamento, ainda não temos a homologação dessa demanda, mas tratamos o assunto de maneira muito responsável, por dois sentidos. Não se pode medir um acidente ambiental que possa ser causado por falta dele. E também você mede do lado comercial. Todos aqui, eu acho que sabem o prejuízo que o país pode ter quando se faz restrições à navegação. Nessa conversa inicial, gostaria de ficar com esse tipo de colocação, para mais tarde a gente abordar outros assuntos. Era isso que eu tinha que falar. Muito obrigado, senhor Luiz Teixeira. Passo a palavra agora ao senhor Mário Henrique Rodrigues, do Porto do Açu. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de participar do lançamento da SB Hidro e poder contribuir aqui na mesa técnica. Tenho um pouquinho mais de 20 anos de experiência, como a gente diz, na beira do cais. Eu sou oficial de marinha mercante, formado pela Escola do Rio de Janeiro, no CIAGA. Desde 97, efetivamente trabalhando com navegação. Em 2010, eu fiz a opção de efetivamente trabalhar com a administração portuária. No momento era de um dos maiores terminais portuários do Brasil. Eu trabalhei na Vale, onde fiz grandes amigos. Um está aqui, o comandante Roberto Almeida, onde eu tive a oportunidade de entender a importância de um corpo técnico dentro de uma administração portuária, ou administração terminal, ou autoridade portuária, o nome que demos a isso. Se eu falo de segurança de navegação, se eu falo de segurança de operações portuárias, eu preciso falar de corpo técnico qualificado. Hoje, saí da Vale em 2016 e deixei, se eu não me engano, tem 6 oficiais, ou de marinha mercante, ou de marinha de guerra, na equipe técnica da empresa, cuidando apenas do complexo de Tubarão em Praia Mole. Então, sei que eu deixei amigos e a casa bem guarnecida. Há 2 anos estou à frente da gerência de navegação do Porto do Açu, onde eu tenho o prazer de falar que eu participo do efetivamente o primeiro porto privado, a primeira administração portuária privada no Brasil.
O Porto do Açu, muitos falam como um projeto, e a gente precisa esclarecer, o Porto do Açu ele não é um projeto, ele é uma realidade em constante crescimento. Nos últimos 12 meses, nós já recebemos no Porto do Açu 2.600 embarcações, de um PSV de 10 mil toneladas a um VLCC de mais de 300 mil. Se nós contarmos o número de manobras, considerando entrada, saída e mais o shift entre terminais, nós provavelmente faremos em 12 meses 6 mil movimentações dentro do nosso porto. Muitas com praticagem, muitas sem praticagem, dependendo da característica da embarcação. O Porto do Açu ele conta com o primeiro centro VTS do Brasil, homologado há 4 anos. A gente escuta muito falar de VTMIS, o que é certificado pela Autoridade Marítima é o VTS. O Porto do Açu tem um VTS e tem todas as atividades adicionais que comporiam o VTMIS. Mas, considerando a nossa primazia na atividade, nós optamos por levantarmos e mantermos a bandeira do VTS até que o sistema e o conceito estivessem totalmente estabelecido. E hoje nós já vemos outros VTMIs sendo implantados no Brasil. Quando a gente fala de corpo técnico qualificado, e aí não só para hidrografia, eu falo também de sinalização náutica, sendo o VTS um auxílio à navegação. Nós temos na nossa equipe, equipe de funcionários da empresa, corpo técnico nosso, nós temos um oceanógrafo, nós temos um hidrógrafo, nós temos um engenheiro naval e um engenheiro portuário, e para complementar, o meu coordenador de operações e controlador do VTS é simplesmente um ex-diretor do Camerê. Então, a gente procura ter os melhores dentro da nossa equipe. Somente desta forma nós vamos poder pleitear o direito e o dever de autonomia decisória e executiva nos pleitos de hidrografia e navegação, incluindo a sinalização náutica. Eu preciso ter qualidade na minha equipe, qualidade na contratação dos nossos prestadores de serviço, das empresas que vão fazer o nosso levantamento hidrográfico, para que o CHM, por exemplo, o comandante Sebastião, tenha tranquilidade em receber a documentação do Porto do Açu. E para que, numa próxima etapa de decisões de talvez conceder às autoridades e administrações portuárias a responsabilidade por essa atividade, saber que no nosso porto nós temos condição técnica de fazer isso. Nós temos procurado também, dentro do conceito de parceria com a academia e outros entes. Semana passada mesmo nós recebemos colegas da Autoridade Portuária de Paranaguá e Antonina, justamente para conhecer as nossas atividades e disseminarmos as informações. As nossas informações hoje meteocenográficas, elas já são disseminadas automaticamente para os práticos em manobra, por intermédio de um aplicativo. Nós já transferimos essas informações para o Instituto de Meio Ambiente, o órgão de meio ambiente do Estado do Rio de Janeiro, justamente para fazer as previsões até mesmo de defesa civil para o Estado do Rio de Janeiro. Nossa sinalização náutica é totalmente automatizada, de forma que o prático e a própria autoridade marítima saibam online o que acontece com a sinalização. A minha boia, minha lanterna avisa o que está acontecendo com ela. Então, se nós não tomarmos a nossa posição de quer administrador ou autoridade portuária, o nome que seja utilizado, não adianta a gente transferir para outros a responsabilidade por gerir os nossos portos. Se eu preciso de otimização nas análises das tratativas do desenvolvimento de meu porto, se eu vou receber 3, 4 mil navios por ano no porto, e eu entendo que eu preciso de dinamismo para tratar desses assuntos, eu tenho que ter primeiro a responsabilidade de executar com qualidade essas funções. Obrigado. Agradeço ao senhor Mário Henrique. Obrigado. Comandante Átila, DPC, por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o comandante Átila Cury, eu sou o gerente do tráfego aquaviário da Diretoria de Portos e Costas,
Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao convite formulado pela organização do seminário em nome do diretor de Portos e Cortes, Almirante Roberto, né? Eu não vou tentar falar sobre todas as tarefas que a DPC tem que cumprir, porque senão não terminaria hoje aqui a minha apresentação, mas tudo que está relacionado ao controle da marinha mercante, a formação e certificação de aquaviários, a segurança da navegação, prevenção da poluição hídrica e salvaguarda da vida humana do mar, são tarefas que a DPC está completamente envolvida. Falando um pouquinho aqui do meu setor, gerência do tráfego aquaviário, e ela tem uma relação muito íntima aí com as atividades do CAMERRE e do CHM. A minha gerência cuida especificamente de 8 normãs, eu vou citar rapidamente quais são. Normã 3, navegação amadora. Normã 4, operação de embarcações estrangeiras em águas jurisdicionais brasileiras. Normã 7, inspeção naval. Normã 8, tráfego e permanência de embarcações AJB, com a grande novidade que a gente trouxe esses últimos tempos aí, que foi a operações Ship to Ship e o Porto Sem Papel. Nós trabalhamos também com a Normã 10, que é pesquisa em AJB. Normã 11, obras em AJB. Normã 12, serviço de praticagem. E Normã 16, assistência e salvamento. Bom, essas atividades, como eu disse, possuem uma ligação muito direta com os temas relacionados à hidrografia. Posso citar aqui alguns. Nós compomos, junto com o CHM e o CAMERRE, um grupo chamado Grupo Especial de Avaliação de Parâmetros Operacionais Portuários. Esse grupo tem avaliado em conjunto aí obras portuárias das mais variadas possíveis que têm sido realizadas na costa brasileira e nas hidrovias interiores, e também tem participado de diversos eventos de simulação, em simuladores de pesquisa e engenharia para avaliar manobras de navio, né? Como notícias assim mais recentes, a gente tem novamente, junto com o CHM e com o CAMERRE, a quem faço um agradecimento especial aqui ao comandante Sebastião, que nos ajudou a criar a normã que está para ser aprovada sobre folga dinâmica abaixo da quilha. É uma normã que logo eu espero que seja aprovada e estará na praça. E também estamos cuidando de outros assuntos que a tecnologia está apresentando para a gente como desafios. A última que eu poderia citar aqui, a gente está tentando reformar, alterar a Normã 11 para inserir a questão do parque eólico marítimo, né, os wind farms. Quer dizer, as normas são dinâmicas, tem muita relação com o que o CHM, o DHN e o CAMERRE fazem, especialmente levantamento hidrográfico e projetos de balizamento e auxílio à navegação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, comandante Átila Cury. Bom, feita essa apresentação inicial, vamos iniciar os debates. Eu gostaria de, para iniciar os debates, relembrar que foi na apresentação do Almirante Augusto, foi colocado exatamente o artigo 18 da Lei dos Portos, em que ele diz, tentar lembrar de cabeça aqui que eu não estou, mas é basicamente o seguinte, que cabe à autoridade portuária, sob coordenação da autoridade marítima, estabelecer dimensões máximas, calados, levando em consideração os levantamentos batimétricos sob sua responsabilidade. É exatamente isso que a lei diz. E eu acho que é um bom ponto de partida para a gente balizar algumas colocações que o senhor Walter colocou. Então, quando ele fala que talvez a Marinha não devesse se preocupar tanto com o LH nas áreas portuárias e ficar mais com as águas jurisdicionais brasileiras. Eu acho que foi isso, mais ou menos, que eu entendi da sua colocação. E aqui foi colocado também uma outra posição, que é ter autonomia com responsabilidade. Eu acho que isso amarra um pouco também o que foi colocado ali. Então, eu dirigiria a primeira pergunta ao comandante Átila Cury, assim, como a autoridade marítima
poderia haver essa colocação. Bom, a lei dos portos, ela criou a figura da autoridade marítima tentando, de alguma maneira, não vou usar a palavra coordenação, mas servir como um guardião da lei, de tudo que se estivesse fazendo no mar, inclusive na área portuária, né? Eu acho que quem teve essa ideia no passado, o espírito da lei, era trazer um pouco do conhecimento que a Marinha tinha nesses assuntos e tentar ajudar o setor portuário, né? Mas eu acho que está na hora da gente dar um passo à frente, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Porto de Santos, a quantidade de atualizações batimétricas que tem que ter aquele porto, a quantidade de assoreamento que ele sofre durante o ano, talvez realmente a Marinha e o CHM não tenham condições de entregar um LH, de avaliar um LH quase que semanalmente, é quase que impossível fazer isso. Eu já discuti alguma coisa com o comandante Sebastião, não sei se eu não posso falar em nome da Marinha, nem do diretor de Portos e Costas quanto a esse aspecto específico, mas talvez seja a hora de pensar em cada porto ter o seu departamento, que não seja um departamento hidrográfico, mas seja um departamento pelo menos oceanográfico, que olhe para a questão náutica com um certo cuidado, com maior prioridade. Eu acho que talvez essa seja uma das soluções, ou então ter uma empresa, não uma empresa executante, mas uma empresa que se encarregue efetivamente de entregar um LH pronto para a Marinha e esse SLH poder ser aproveitado de forma plena para atualização de carta náutica, né? A gente aqui funciona um pouquinho diferente dos outros países. Os portos, os principais portos internacionais, eles não precisam da coordenação da autoridade marítima para realizar as suas tarefas. Mas esse é o modelo que a gente tem, é com esse modelo que a gente tem que botar para funcionar, tá certo? Obrigado. Eu estenderia então um pouco do que a gente viu hoje, agora colocaria para o comandante Magno, a questão do padrão, o novo padrão, até se colocou, né, do padrão S100, em que as autoridades portuárias deveriam, né, estar mais, vamos dizer, responsáveis pela qualidade dos dados. Como é que... primeiro, eu ia colocar duas perguntas. Primeiro, quais são as dificuldades hoje que a gente sabe que tem na qualidade dos levantamentos hidrográficos? Por que, né, que há ainda essa dificuldade de homologação? E o segundo entrando esse novo padrão, se haveria condições de haver essa autonomia com vamos dizer assim, uma autorresponsabilidade das autoridades portuárias e administrações portuárias? Bom, eu vou apresentar a minha opinião com relação ao tema. As dificuldades dos levantamentos hidrográficos, principalmente em áreas portuárias, onde se requer o uso de batimetria multifeixe, eu apresento aqui a experiência da própria DHN. Nós levamos mais de um ano para entender realmente como funciona a batimetria multifeixe. Nós aprendemos a muito custo a necessidade de definição com muita exatidão dos offsets angulares e lineares. Sem a existência dessa determinação dos offsets lineares e angulares de todos os sensores que compõem a batimetria multifeixe, são erros aleatórios que surgem e que não há como corrigir esses problemas. Então, quem visitou a DHN e teve a oportunidade, em determinado momento, de passar pela alameda da DHN, pode ter visto em uma marquise, nós sempre fazíamos, antes de fazermos um levantamento por lancha hidrográfica, nós tínhamos uma haste, essa haste era pendurada nessa marquise, e nós refazíamos todos os offsets para aquela haste. Transdutor, a antena do giro GPS, MRU. E isso nós repetíamos a cada levantamento que nós íamos fazer. Por quê? Nós havíamos aprendido no NHO Taurus
a necessidade de ter muito bem definido esses offsets lineares e angulares. Então, eu presumo que uma das grandes dificuldades é essa, porque quando nós recebemos um equipamento, né, e existe o comissionamento pelo fabricante, é tudo uma novidade muito boa, né? Você vê aquele backscattering maravilhoso que antes com o model fecho nós não víamos, a batimetria multifecho, resultado fantástica, mas eu trago a minha experiência, quando eu observava pela primeira vez um resultado de uma batimetria multifecho, eu achava fantástica aquela imagem produzida. E com o tempo, por conta dessas dificuldades, nós aprendemos que aquelas imagens que nós observávamos e olhávamos com perplexidade aquilo, imaginávamos que um dia íamos alcançar aquele estágio, nós percebíamos ali vários erros naquele resultado batimétrico, que anteriormente nos parecia uma coisa fantástica. Ali haviam erros. Então, acho que a grande dificuldade é uma coisa que todo hidrógrafo aprende, é conhecer seu equipamento. A alteração de qualquer cabo de alimentação ou transmissão ou conexão de um sensor com o outro impõe erros aleatórios que devem ser conhecidos. Por isso que, normalmente, nós marcamos esses cabos e toda a configuração de equipamento, ela se mantém daquela forma, porque daquela forma nós conseguimos ter o início dos erros instrumentais que compõem aquele sistema como um todo. Alterando aquilo, nós vamos ter que refazer toda a calibragem, os PET testes, porque novos erros instrumentais podem ser adicionados àquela configuração de equipamento. Com relação ao padrão S100, é uma nova perspectiva, não é? São vários serviços que são adicionais à carta eletrônica em si. Então, informações de maré em tempo real, de corrente, de vento, ou seja, todas aquelas influências ambientais que terão impacto na navegação, elas vão poder ser oferecidas para o navegante, e como eu disse anteriormente, isso é a consciência situacional no passadiço. Não é? O passadiço hoje, quando nós entramos, é completamente diferente de um passadiço antigo. Nós temos vários equipamentos ali, em tempo real, trabalhando em conjunto, oferecendo ao oficial de manobra todas as informações necessárias a uma navegação com segurança. Consequentemente, o ambiente ele deve ser oferecido por quem está em terra, de forma que seja mais eficiente a utilização daquela via. Né? A gente pode reproduzir esse raciocínio nas ruas que nós temos. Se nós temos uma rua com uma faixa bem marcada, iluminação, olho de gato, é uma situação completamente diferente de transitar numa rua escura, esburacada, que eu simplesmente não conheço. E nós sempre utilizávamos no Centro de Hidrografia a seguinte metáfora: quando nós olhamos assim a Baía de Guanabara, parece uma pista asfaltada, porque nós não vemos o fundo. Não se percebe ali todas aquelas feições submersas que possam oferecer um perigo à navegação. É o porquê da existência de levantamentos hidrográficos sistemáticos, ou seja, não é uma vez, é de forma sistemática que são realizados aqueles levantamentos. E a reprodução cartográfica, que é a forma que o Serviço Hidrográfico Nacional apresenta aquela informação para o navegante. E me permita só complementar aqui a pergunta que foi feita anteriormente, com relação à DHN, né? A DHN, quando analisa um levantamento hidrográfico, ela tem por fim a reprodução cartográfica. A análise de um levantamento hidrográfico é verificar se aqueles padrões, no caso S44, são os estándares para levantamentos hidrográficos da Organização Hidrográfica Internacional, foram atendidos. Se foram atendidos, nós vamos atribuir metadados. Esses metadados vão ser associados ao que já bem foi apresentado pelo comandante Sebastião, que é o CATIZOC, ou seja, categoria da zona de confiança daqueles dados que estão representados numa carta eletrônica. É isso que é importante. Então, consequentemente, como o Serviço Hidrográfico Brasileiro, a DHN, ela faz parte de todo o processo, na medida em que ela reproduz o levantamento hidrográfico. Não
fazendo parte, porque a lei dos portos define muito claramente, existe uma área organizada do porto. Recentemente foi publicada uma portaria do Ministério da Infraestrutura atribuindo a vários portos quais eram as áreas ou qual era a área de competência daquele porto. Ali, naquela área, a responsabilidade, sim, é da autoridade portuária. Mas, por fim, o grande finale é a representação cartográfica. E isso o Serviço Hidrográfico Brasileiro não pode abrir mão de fazer parte disso. Obrigado pelo esclarecimento. Colocaria aqui, ampliando um pouco a questão do assoreamento que foi colocado e da periodicidade, né, necessária aos levantamentos batimétricos para se navegar com segurança nessas áreas. Acho que a experiência do senhor Walter pode ser elucidativa lá na COSIPA, hoje Usiminas, né? Que eu acho que é uma região que tem um assoreamento severo lá, eu acredito, né? E também ela ilustra um outro conceito que está muito, vamos dizer, hoje em voga aqui nas discussões, que é a tal da lama fluida. Então, eu gostaria de ouvir a sua experiência a respeito desses assuntos, tanto a questão do assoreamento, como a necessidade de atualizações de levantamentos batimétricos, como a questão de lama fluida. Qual a sua visão a respeito? Na realidade, como eu falei, trabalhei 25 anos, trabalhei 32 anos na Companhia Siderúrgica Paulista, e dos 32 anos, 25 anos foram dedicados realmente ao canal de Piaçaguera, que lá implantamos com grandes dificuldades, mas com confiança e com muito trabalho. Evidentemente, um canal implantado de 9 quilômetros de extensão e que termina no pé da Serra do Mar. Por anos, eu fui observando de que um trecho naquele canal assoreava mais do que em outros trechos. E, evidentemente, naquela época, nós não tínhamos multifeixe, nós só tínhamos monofeixe. E, mesmo assim, equipamentos de qualidade inferior aos de hoje. Mas de tanto observar, de tanto fazer levantamento, nós tínhamos dragagem a cada ano. E quando chovia fora daqueles padrões, com chuva mais, com precipitações pluviométricas mais intensas, esse trecho do canal assoreava mais rapidamente. De forma que as dragagens também eram feitas mais rapidamente. Observando isto, levei ao meu diretor adotar uma experiência que a gente, naquele trecho, fizesse uma cava de decantação. Então, veja quanto é importante a regionalidade realmente das pessoas que operam naquele local, que observa, que está atento, enfim, porque o levantamento batimétrico, o levantamento hidrográfico, ele requer realmente muita atenção no que está sendo feito. Não é pegar, realmente fazer o levantamento, entregou o processor, levou, entregou, recebeu o dinheiro. Não é isso. O levantamento hidrográfico, ele requer muito mais do que isto. Ele requer medição, ele requer atenção, ele requer resultados, comparações e assim por diante. Então, com a adoção dessa medida, o levantamento deu resultado e passou a ser feito de 3 em 3 anos. Depois, nós levamos para a diretoria de novo, dizendo que aquilo lá tinha sido pouco e que a gente deveria realmente adotar um método. E aí, a diretoria aprovou, foi feita uma dragagem e a dragagem seguinte, passaram-se 7 anos
para ser feita uma nova dragagem. Quer dizer, uma economia muito grande, porque uma mobilização realmente de draga é uma coisa substancial, de importância substancial financeiramente. É como hoje também nós fazemos levantamento do Porto de Santos. Há mais ou menos estamos lá há uns 15 anos fazendo o levantamento no Porto de Santos. E observamos que em determinados lugares existe como se fosse um marco. Ora, existe uma rocha, existe um navio encalhado lá, que por sinal fomos nós que descobrimos, e várias outras coisas nós descobrimos, né? Através do levantamento hidrográfico, multifeixe, enfim, fomos descobrindo várias coisas. E até diria que a gente não descobre de uma única vez no levantamento, a gente não descobre as feições que possivelmente se encontram lá naquele local. Okay? E muitas vezes aparecem feições que são do ser humano, coloca lá. Como é o caso, por exemplo, o ano passado, da queda de 44 contêineres que caiu do navio Login, e nós, inclusive, fizemos uma pesquisa dos 40 e tanto, fomos contratados e encontramos 17, ok? Não encontramos mais porque não interessou realmente a empresa contratante. Então, o que eu estou dizendo aqui com relação a essa problemática realmente de levantamento é as empresas, o contratante e a contratada, eles têm que ter o mesmo interesse. Porque o que é que ocorre? Hoje, como a Marinha toma conta disto, acaba realmente havendo um desinteresse da parte da autoridade portuária em contratar empresas de qualidade. Então, evidentemente que essa situação de levantamento hidrográfico, inclusive também esse outro item que foi perguntado, de lama fluida, nós temos equipamento, evidentemente, e por eu ter trabalhado 25 anos no canal de Piaçaguera, implantamos lá sinalização cega, sinalização luminosa, fizemos, evidentemente, muitas dragagens e, ao final, a gente tem um conhecimento, detém um conhecimento de que, operando, evidentemente, com qualidade, com equipamento que tenha qualidade, você acaba realmente tendo o resultado de tudo isso. Com relação à lama fluida, como eu estava dizendo, por mais de 10 anos, eu vou repetir aqui, por mais de 10 anos, a Praticagem de Santos praticou navio dentro do canal de Piaçaguera, praticamente rasgando a lama fluida. Então, essa questão, na realidade, é uma questão que eu diria, muitas vezes, a aplicação do levantamento tem que estar de acordo com aquela necessidade do local. Ou seja, aonde tem material que nós adotamos simultaneamente dupla frequência. E uma aponta realmente uma profundidade e a outra aponta outra profundidade. Então, isso tudo vai de acordo com os equipamentos que você está utilizando e submete isso à autoridade portuária, à autoridade marítima, para saber
o que vai ser feito, por exemplo, determinação do calado operacional e assim por diante. Então, essa coisa toda de levantamento, ele é muito amplo, né? Não se pode imaginar que um aparelho multifeixe com 2 graus de acurácia dê o mesmo resultado com um multifeixe de meio grau. Impossível. Impossível. Eu mesmo, vou contar aqui, me desculpe aí por tomar um pouco do tempo, mas eu acho que serve de exemplo. Eu mesmo tinha um equipamento da ordem chamado ES3. Fizemos acompanhamento da dragagem do Porto de Santos de aprofundamento de 12 metros para 15 metros. E tinha uma área que tinha que ser feito um derrocamento. O derrocamento foi feito, foi contratado um equipamento chinês, veio, fez o derrocamento e nós fomos fazer o levantamento para apurar a profundidade do local. Fiz. Ok. Obrigado. Tem alguma pergunta? Não. Obrigado pelo comentário. Eu gostaria de passar a palavra aqui ao Mário, para fazer um comentário sobre a pergunta anterior da dragagem. Fazendo um comentário rápido sobre dragagem, no Porto do Açu nós estamos tentando fazer uma virada de chave conceitual nisso. A gente não está mais falando de plano de dragagem. Nosso plano é o de monitoramento e garantia de profundidade. Tá? Dragagem, falando basicamente, é simplesmente cavar o fundo. Se eu não tiver um trabalho de hidrografia, estudos de sedimentação e um planejamento, eu a todo momento eu vou simplesmente ficar cavando fundo. E todo ano eu vou gastar fazendo dragagem. Tá? Eu sei que tem algumas empresas de dragagem aqui que não devem estar gostando muito do que eu estou falando, mas eu tenho que trabalhar estrategicamente. Se eu não tiver um estudo de sedimentação, um planejamento estratégico em que a dragagem faça parte desse plano de monitoramento e garantia de profundidades, efetivamente eu vou estar jogando dinheiro dentro d'água. Então, é um conceito um pouco maior e que a hidrografia está associada com isso. Talvez, como o senhor Walter até falou, usar de outras estratégias, dragar 10 centímetros a mais num ponto específico, que é o ponto específico que vai receber a sedimentação nos próximos 2 ou 3 anos. Gasta-se mais 1 ou 2 milhões agora e você salva 2 ou 3 mobilizações de draga nos próximos 2 ou 3 anos. Então, é uma estratégia um pouco maior do que simplesmente fazer a dragagem. Só um comentário. Para se fazer isso, é necessário um volume de dados ambientais grande, né? Então, não só de batimetria, mas também de outras variáveis ambientais, correto? Perfeitamente. Hoje nós temos estabelecidos no Porto do Açu, como em outros portos no Brasil, tem uma infraestrutura grande de equipamentos meteocenográficos. Então, tanto para uso imediato, os práticos da ZP15, quando operam no Porto do Açu, eles têm no celular as condições meteocenográficas do local, no momento, e nós também temos todo o banco de dados de todo o nosso porto, do nosso desenvolvimento, que dão os subsídios para que essas análises sejam feitas. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao comandante Sebastião Simões de Oliveira, do CHM. Boa tarde. Eu, na verdade, também não vou fazer uma pergunta, vou fazer um esclarecimento. Eu vi todo mundo falando que a Marinha homologa levantamentos hidrográficos. Isso daí é algo que eu tento disseminar o máximo possível. A Marinha não homologa levantamentos hidrográficos. Eu não sou responsável, a Marinha não é responsável para dizer se um levantamento hidrográfico contratado por um porto, para um determinado fim, seja ele para verificar se uma dragagem está correta ou não, seja ele para ser acompanhamento de dragagem, a gente no centro, nós não homologamos levantamentos hidrográficos. Nós aproveitamos ele ou não para atualização da carta náutica.
todo levantamento hidrográfico ele pode ser, de certo modo, aproveitado para fazer uma carta. A gente aproveita ele para atualizar ou fazer uma nova carta, só que a gente tenta aproveitar somente levantamentos de qualidade maior da OHI. Mas eu posso aproveitar qualquer levantamento. Um levantamento que não seja só uma ordem especial. Ordem 1A da OHI, ordem 1B, eu posso aproveitar o levantamento que for para atualizar a carta náutica. O problema é que os portos não utilizam a informação nossa para dizer se o calado operacional do porto vai mudar ou não. Isso, o porto e a própria autoridade marítima. Só que o porto, ele não tem, como foi colocado aqui, um conhecimento técnico para defender ou não um determinado levantamento hidrográfico. Tem dificuldade na hora da contratação, porque não tem esse conhecimento técnico na hora de contratar. Então, tem dificuldade na hora de fazer as especificações do levantamento. Erroneamente, muitos contratos públicos colocam o pagamento das cimas de levantamento ou dragagem relacionadas ao aproveitamento ou não dos centros de hidrografia. Isso é um outro erro. Envolvem um terceiro ente no contrato entre dois, é o porto e a firma de dragagem, o porto e a firma de levantamento. E não envolvendo a Marinha, que é um terceiro ente. Ou seja, isso perde a validade legal daquela licitação, daquele acordo, né? Então, toda atividade portuária não depende da Marinha homologar, porque ela não faz isso, um levantamento hidrográfico não. O que existe é a autoridade, o representante local da autoridade marítima, ser assessorado pelo centro de hidrografia para poder discutir com o porto sobre um levantamento, se ele vai poder ser aproveitado ou não, para alterar um calado operacional do porto. Só que muitas vezes o que acontece é que as próprias pessoas do porto não têm argumento para contestar algo, nem para conversar algo em relação à representação cartográfica, por exemplo. Isso não serve para fazer uma representação cartográfica de tal forma, mas aqui eu não consigo provar que eu cheguei a 15 metros, mas eu posso mudar meu calado operacional, por exemplo, para 13,5, porque o grau de incerteza desse levantamento alcançou 13,5. A gente lida com uma situação dual, 0 ou 1, levantamento, ele muda alguma coisa ou não muda alguma coisa, segundo algum parâmetro. E o que a gente sente falta, eu digo isso no centro de hidrografia, é o conhecimento dentro das estruturas das autoridades portuárias para participar desse processo de entendimento do que se quer representar na carta náutica e qual o calado operacional que se quer alcançar. Porque muitas vezes não se alcança os 15 metros, 16, 17 que se quer, mas se alcança meio metro a menos. E para isso basta uma questão de conversa e que o porto, e essa talvez seja a grande preocupação que a gente tem no centro de hidrografia, é fomentar esse tipo de conhecimento dentro da autoridade portuária. O comandante Átila Cury colocou como opinião dele que seria importante o porto ter essas pessoas na estrutura. Eu também faço eco a esse pensamento. Eu acho que, como foi colocado no caso do Porto da Sul, isso é uma questão de planejamento da atividade portuária. Eu sempre coloquei na minha palestra e volto a dizer, conhecimento ambiental faz parte do modelo de negócio, é o que vai ditar o modelo de negócio do porto. O porto tem que ter conhecimento ambiental, porque senão ele pode estar investindo de uma maneira errada e perdendo dinheiro. E ter pelo menos um corpo que tenha condições de assessorar, pode ser dentro da estrutura do porto, pode ser uma empresa contratada, mas que tenha condições de bem assessorar esse assunto, é muito ganho para o porto, é um ganho absurdo. O investimento em hidrografia, nenhuma palestra aqui colocou isso, mas é um mote da OHI, o comandante Costa Neves sabe que sempre colocam isso nas apresentações do porquê da hidrografia, o ganho de se fazer a hidrografia, o gasto com a hidrografia, ele se reverte em um ganho de 10 vezes mais. Se eu gastei R$1.000 com hidrografia, eu vou ganhar 10 mil. Gastei 1 milhão, vou ganhar 10 milhões. Ou seja, não é perda, é investimento. E talvez essa percepção ainda esteja faltando para a gente na hora de lidar com esse assunto. A gente lida com hidrografia como um gasto, algo que vai provar ou não que eu cheguei a um determinado, que a minha dragagem está boa, que vai provar ou não essa informação, mas não lida com hidrografia, como foi colocado no caso do Porto da Sul, com hidrografia para planejamento, hidrografia para se preparar, né? Eu sempre gosto também de falar que do nosso ciclo PDCA no Brasil,
né, que a gente faz, a gente tem muito pouco planejamento, muita ação e muita correção, né, e muito pouco cheque, muito pouco monitoramento, seria a checagem. Ou seja, a gente perde muito tempo fazendo, e o custo de se fazer, em relação ao custo de se planejar, é muito maior, porque a gente fica refazendo sempre a mesma coisa. Acha erro, refaz, acha erro, refaz. Obras que a gente vê, diversas que a gente tem que refazer, porque foram mal planejadas, não foram pensadas, ou foram, não se executou da maneira com que se planejou. E a gente tem que tomar esse cuidado. Então é só esse comentário que eu queria fazer aqui. E mais uma vez, o Centro de Hidrografia e a Marinha não homologam levantamentos hidrográficos. Não é essa a nossa função. Eu não verifico o levantamento para ninguém, para motivo nenhum. Eu só aproveito ele para a carta náutica e assessoro o representante local da autoridade marítima para que ela possa fazer essa coordenação com a autoridade portuária do estabelecimento calado operacional. Muito obrigado, comandante Sebastião, pelo esclarecimento. Eu acho que foi bem elucidativo. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Teixeira, que quer fazer um comentário a respeito. Não, em tempo cabe uma correção da minha parte. Quando eu falei homologação, eu quis falar aproveitamento para a carta náutica. Ok? Então, para ficar bem claro, isso daí, a homologação é nesse sentido. A palavra talvez não tenha sido correta. Comandante Sebastião, acho melhor o senhor assumir que faz homologação, que já todo mundo já fala, já vai no automático, já muda o verbo já. Apenas para nos situarmos, eu tenho mais 4 inscritos aqui, nós só temos mais 10 minutos, então, para todos poderem comentar, eu pediria a gente poder ser um pouco mais expedito nas perguntas. O próximo debatedor é o senhor Ricardo Delfim, do Porto de Paranaguá. Somente complementando o que o meu colega Teixeira adiantou, as nossas contratações, o cerne dessa discussão está na unidade marítima, que já foi tratado há pouco. Os órgãos que nos auditam, Tribunal de Contas, ANTAC, Ministério Público, eu digo no âmbito de uma administração portuária pública. Para a dragagem, por exemplo, é a atribuição da autoridade portuária nas vistas da ANTAC. A dragagem ela regula a nossa atividade, então a gente não pode delegar aos usuários, operadores, a contratação desse tipo de serviço. Passando para o lado da hidrografia, da batimetria, ao momento de contratação de um serviço batimétrico, dentro de uma administração pública, ela tem que passar pelo rito de licitação. E os órgãos que nos auditam, eles não têm a flexibilidade, quando se trata da mentalidade marítima, de flexibilizar, por exemplo, a aplicação de técnica e preço. Então, de certa forma, a gente entra numa armadilha durante a contratação, toda a entidade pública, que você é obrigado a ceder, na maioria dos casos, ou você, pela própria legislação de contratação, de licitação, no técnico e preço, a maior nota sempre tem que ser atribuída ao preço. Então, fica muito difícil você atribuir no seu contrato, durante a confecção do seu termo de referência, a especificação técnica do levantamento, ou da contratação, algum índice de qualidade para favorecer ou dar uma nota maior para uma empresa que tem uma técnica mais acurada, ou que consiga comprovar mais técnica. Então, assim, falta a mentalidade marítima, né, a urgência da tecnicidade nos órgãos que nos auditam. Aí, uma última contribuição, adicionando o que o comandante Sebastião havia mencionado, alguns órgãos que nos auditam, menciono Tribunal de Contas. A gente teve um questionamento há tempos atrás, se a gente não atrela um vencimento de um contrato, o pagamento total, com o aproveitamento do levantamento na fase final, já nos foi questionado como a gente paga uma obra sem que a gente tenha a operacionalização dessa obra. E para eles, nas vistas desses órgãos que nos auditam, estritamente o CHM que vai homologar, porque existe essa mentalidade de homologar. Então, para as entidades públicas, para as empresas públicas no geral,
a gente passa por esses entraves que estão acima dos órgãos que acabam nos auditando depois. Tribunal de Contas, Ministério Público. Então, assim, é muito oportuna essa discussão que a gente está abrindo aqui com a SB Hidro, de forma que a gente consiga levar para as esferas administrativas que auditam até quem contrata esse tipo de serviço, seja hidrografia, seja dragagem, como pode se flexibilizar ou pode ter uma lei específica para contratações desse âmbito. Não sei, talvez seja eu esteja vislumbrando algo acima do que... Mas, enfim, é a maneira que eu pude contribuir com a discussão. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Passo a palavra ao comandante Carlos Pegas. Como ex-diretor do centro e hidrógrafo, me incomodou a palavra homologação. O comandante Sebastião brilhantemente já apresentou o problema e o Ricardo Delfim aqui apresentou exatamente a contrapartida. Existe um erro categórico. O CHM, a avaliação técnica do comandante Sebastião é perfeita. Cabe os órgãos fiscalizadores, os órgãos contratadores, o governo federal entender que a DHN não homologa nada. E os requisitos de qualificação podem ser obtidos através da autoridade portuária. A autoridade portuária deve se capacitar, efetivamente, é uma coisa que eu falei antes, vamos retirar a tutela da Marinha e dar a quem de direito. Então, a autoridade portuária se capacite para fazer a sua avaliação e ela encaminhe, ela contrate, ela encaminhe o levantamento e diga qual é a validade daquele levantamento. E o CHM só vai avaliar dados técnicos, aferições, se ater àquilo que lhe é responsável. Muito obrigado. Obrigado pela contribuição. Tem mais duas perguntas ainda, vamos ver se dá tempo. Gabriel Vieira, senhor Gabriel Vieira, do Terminal de Contêineres de Paranaguá. Bom, boa tarde a todos. Eu coordeno a parte ambiental e institucional do Terminal de Contêineres de Paranaguá, o responsável pela parte de engenharia e infraestrutura marítima do terminal também. A gente recém finalizou a execução de uma obra de extensão de 220 metros de berço, mais a expansão de uma retroárea de 157 mil metros quadrados. Até a inauguração acontece essa semana. E algo que a gente conversou muito com o comandante Sebastião na época da execução da dragagem e da batimetria após a dragagem do nosso novo berço, foi a questão da qualidade dos levantamentos que são entregues ao CHM. Então, eu deixo aqui, na verdade, o meu elogio pela iniciativa do CHM com foco em Paranaguá, que foi tomado esse ano. Nossa batimetria da execução até o aproveitamento para a carta náutica levou 2 meses apenas. Foi um tempo muito rápido, foram aí 20 mil metros quadrados de levantamento pequeno, mas que também foi executado com muita qualidade. Então, não se pode imputar simplesmente aos órgãos competentes dentro da Marinha a demora no aproveitamento ou na manifestação, sendo que hoje tem muitas empresas que colocam levantamentos muito ruins e que impedem o desenvolvimento de muitos terminais que levam o seu trabalho a sério, que se preocupam no desenvolvimento dos levantamentos, uma maregrafia correta, que é fundamental hoje, e, ao mesmo tempo, impede o desenvolvimento do Estado e do próprio país. Então, as empresas, todas as que eu vi aqui hoje, são muito competentes também, devem se preocupar com a qualidade de equipamento, qualidade de cumprimento de norma e um alinhamento com a autoridade marítima para que os processos eles possam se encaminhar o mais rápido possível para o desenvolvimento do país. Obrigado. Ok, muito obrigado. Eu tenho mais uma inscrição, se for bem rápido, a gente pode ver, senão... Então, o senhor Gustavo, da DTA Engenharia. Olá, senhores. A última pergunta, na verdade, em duas, direcionada diretamente à bancada. Primeiro, sobre a aprovação de levantamentos. Hoje a gente tem equipamentos e redundâncias onde você consegue ter um índice da qualidade do seu levantamento e softwares de processamento automático. Por que não usar esse fator para balizar e até acelerar o processo de aprovação ou mesmo um índice para guiar a administração portuária? E a segunda pergunta, já que caiu em dragagem, o que os senhores acham da concessão, contrato de concessão de
de canal de navegação por mais tempo, talvez caiba dentro desses contratos também o monitoramento do meio ambiente? Eu acho que a primeira pergunta o comandante Magno poderia endereçar. Vou tentar responder aqui a sua pergunta, com relação a procedimentos automáticos de análise de levantamentos hidrográficos. Nós mesmos realizamos, mas mesmo assim nós verificamos isso. Porque as janelas que são possíveis de se abrir, digamos assim, num processamento automático, ela tem que ser controlada. Ou seja, qualquer levantamento hidrográfico, na mesma medida em que você, durante o levantamento, controla esse levantamento, o processamento também deve ser. É só isso. A questão é que nós não admitimos a análise automática por procedimentos automáticos de levantamento hidrográfico, é simplesmente porque ele deve ser analisado. Quanto à segunda questão, dado o avançado da hora, e eu acho que essa já foi aparentemente abordado aqui, eu vou pedir licença para a gente deixar sem abordagem. Bom, com isso, nós chegamos ao final dessa mesa e eu gostaria só de destacar alguns pontos. Quando se fala em segurança e eficiência, até pelo que discutimos aqui, se vê que não são assuntos excludentes. Não quer dizer que mais segurança possa significar menos eficiência, ou que mais eficiência possa segurar menos segurança. Quando há um trabalho sério, um corpo técnico capacitado, ambas as variáveis são endereçáveis da mesma forma. Então, isso eu acho que foi um grande aprendizado aqui hoje. Acho que também ficou claro aqui um desejo, uma demanda dos usuários de se buscar uma maior autonomia, claro que com responsabilidade, a palavra-chave é essa. E para isso, ficar claro também a necessidade de uma formação de um corpo técnico, não só para os contratantes, mas principalmente para os contratados, né? Eles devem ser capazes de gerar produtos de qualidade, levantamentos de qualidade. Uma outra questão importante é a questão de preço e qualidade nos levantamentos hidrográficos que foi levantado aqui. Qualidade, ela tem um certo custo, então os contratantes devem entender isso também, fica claro nesse aspecto. Bom, e ao que tudo indica, a S100 é uma nova perspectiva também nesse relacionamento, exatamente buscando essa autonomia com responsabilidade nos dados de levantamentos hidrográficos nas áreas portuárias. E eu acho que isso tudo demonstra que a gente deve buscar mais planejamento e menos correção nas nossas ações, como foi bem colocado aqui. Eu acho que, para isso, a Sociedade Brasileira de Hidrografia está exatamente buscando levantar essa discussão, não só na questão da formação, como bem colocou o Almirante Palmer. Está outra sessão ocorrendo em paralelo, infelizmente a gente não pôde prestigiar, mas então esse é o papel que eu acho que esse seminário se fez a contento de despertar essas questões e buscarmos juntos, de preferência nos associando à sociedade brasileira. Agora no coquetel eu já vou fazer a minha, como hidrógrafo de formação que sou, já vou me associar. E eu convido todos agora, né, a também seguirem esse caminho para continuarmos essas discussões que eu acho que foram muito profícuas. Agradeço aos membros da mesa pelas contribuições. Obrigado, muito obrigado. Almirante Palmer, Almirante Sertã. Agradeço a todos a oportunidade de debatermos esses assuntos que são de extrema importância para todos nós. Muito obrigado. Senhores, por gentileza, a sessão está encerrada. Agradecemos a presença de todos e convidamos para uma confraternização de encerramento do seminário e lançamento da SB Hidro, que será realizada no Salão da Biblioteca,
no prédio ao lado. Até o nosso próximo encontro.